Boa noite, Pedro, Mário do Correio de Boa Atibaia. noite, Queria que você falasse sobre essa partida de hoje, 2-2, um ponto para cada equipe. E eu queria que você falasse também da efetividade do Bragantino hoje. Assim, foram 4 chutes no gol e 2 bolas dentro da rede, né? Diferente do Inter, que criou mais e teve mais chances e também ficou no igual no placar. Queria que você falasse disso também. Boa noite. Sim, indiscutivelmente o Inter foi uma equipa muito melhor do que nós, está num grande momento, está com muita confiança, jogam muito bem, tem uma ideia de jogo muito clara e tem vindo, pelo menos nos últimos 6 a 7 jogos, fazendo as coisas muito bem. Eu acho que este empate hoje é um ponto de ganho por nós. Ou seja, não perdemos 2 pontos, mas ganhamos um ponto, ao invés daquilo que foi, por exemplo, o jogo com o Grêmio, onde nós consideramos que poderíamos ter feito um pouco mais em relação a isso. Sim, é verdade que eles tiveram um maior volume, mas nós tivemos as melhores ocasiões dentro da cara do goleiro para não marcar. Mas vamos por parte. A forma como quisemos abordar este jogo, em termos de ter os 2 pontas a fazer todo o corredor, era para termos muito mais concentração por dentro, era para podermos ter a capacidade de eliminar a pressão do adversário, que a faz muito bem. No primeiro tempo, em 2 ou 3 ocasiões, nós conseguimos fazer isso, eliminar aquela primeira linha de pressão e acelerar o jogo do lado contrário, mas faltou-nos muito esse apoio, quer do Vitinho, ainda mais do Henry pela direita, onde na direita acabaram por explorar-nos muito mais no decorrer do primeiro tempo, e não tivemos, quase ao longo de todo o jogo, a paciência de saber aqui e ali, de guardar mais o espaço, de estarmos mais compactos, em particular no espaço central. Foi evidente no primeiro tempo, no lance do gol, quando saiu, baixou o Alan Patrick e o Lincoln perseguiu, abriu-se ali uma brecha e depois perseguiram até criar o 2 contra 1 na nossa direita. E no segundo tempo, onde procurámos mudar um pouco mais a estrutura e equilibrar à direita, primeiro com a entrada do Jadson, depois sabendo que o Mateus não teria o tempo todo de jogo, teríamos a possibilidade, se o Jadson andasse ali bem na direita, manter. Ele entrou bem nesse momento, mas depois não conseguiu suster ou estancar ali aquele corredor direito. Pensámos no Palácio, porque já treinou de alguma maneira ali, é um jogador rápido, pode ter esse tipo de esforço e adaptação, mas quer depois com o Lucas, quer com o Mateus, mas ainda depois também com o Jadson, não soubemos suster um pouco ali aquele espaço central, saíamos muito a destempo e quase sempre a nossa última linha era muito facilmente encarada. Isso aconteceu. Por isso é que quando fizemos a troca, quer do Henry pelo Vinicinho, quer do Arthur pelo JJ, a ideia era que o Sacha pudesse flutuar mais, mas o Sacha fez um esforço tremendo no primeiro tempo, teve uma atitude incrível no primeiro tempo e criou-lhe também um grande desgaste, o que fazia com que ele tivemos mais dois jogadores posicionais e não um jogador por trás, o que fez que o Fernando jogasse totalmente livre, e aí houve momentos em que o nosso meio campo foi remetido para trás, a nossa equipa foi remetida para trás, e houve esse acerto quando entrou mais ou menos o Gustavinho a fazer o 2-1 ali naquela posição. Eu acho que há um momento do jogo muito claro, que tem a ver com a equipa ter encontrado esse equilíbrio. Até a partir desse equilíbrio a equipa conseguiu encontrar o 2-1, mas 1 minuto depois acabou por sofrer, ou seja, não tivemos tempo para ganhar confiança, para nos posicionarmos melhor, para interagirmos melhor, e 5 minutos depois, porque nós marcámos salvo erro aos 29-30, o gol deles foi ao 31, tivemos aos 35 aquela jogada daquele flick do Vitinho na cara do goleiro e que acaba por falhar, e depois foi sofrer bem até ao fim. Daí eu dizer que ganhamos um ponto, porque da forma como eles estiveram a carregar o jogo até ao final, tiveram sempre mais próximo de ganhar do que nós. Há que ter a humildade de reconhecer isso, há que ter a humildade de reconhecer
que temos que continuar a juntar e a agregar para ganhar confiança e seguir em frente numa batalha que vai ser difícil, seguramente até ao final. Pedro, Vitor Hugo pela 102 FM, ao vivo. Eu queria que você falasse se nessas partidas onde o Bragantino não consegue a vitória, existe algum ponto específico ou algum ponto em comum em que você vê e tenta aperfeiçoar no dia a dia e para que a equipe consiga ser melhor que o adversário nas atuações? Mais importante do que as atuações neste momento é o resultado. O resultado é imperativo que possa surgir rapidamente. Nestes últimos 4 jogos temos uma vitória, 2 empates e uma derrota. A equipa conseguiu de alguma maneira lutar contra a adversidade que tem vindo a ser sustigada, em particular nos últimos 10 jogos anteriores ao Bahia, e isso tem continuado a pesar, tal como tem continuado a pesar também a termos alguns jogadores em diferentes momentos, em diferentes ritmos e em diferentes opções que temos que tomar e escolher para a equipa. Neste momento, o mais importante é ressaltar o esforço que a equipa está a fazer, por todas estas circunstâncias, dar-lhes e devolver-lhes aquilo que é confiança e preparar já o próximo jogo a pensar nisso. Muito provavelmente vamos ter que pensar que o Luan já não vai estar para o próximo jogo. É uma das situações que temos que ter em conta. Há 2 jogadores, no meu entender, muito importantes que regressam. O Ramírez é um deles, o outro é o Ivan, que já pode também ter um espaço, porque já tem algum tempo de treino, apesar de ter tido 4 meses de fora, mas tem qualidade de entendimento do jogo e percebe como poder jogá-lo. Já temos todos os jogadores do nosso meio campo disponíveis e mais ou menos quase todos no mesmo ritmo. Também já podemos voltar à nossa estrutura basilar daquilo que nos deu tanto o ano passado. Então é encontrar por fora, em particular, quais são os jogadores que nos possam ajudar para que a equipa volte a ter essa confiança e que possa também ter resultados para continuar a crescer ao nível dessa mesma confiança. Hoje era um jogo muito difícil, contra uma equipa que para mim deve ser muito provavelmente daquelas que está a atravessar o melhor momento neste momento, nesta competição, que está mais confiante, que está a jogar um futebol muito, muito interessante, muito dinâmico e muito intenso. E assim mesmo com estas dificuldades todas, se não fosse o momento do jogo de sofrermos mais uma vez, tal como foi no Maracanã, logo a seguir temos marcado, provavelmente as coisas poderiam ter acontecido de uma maneira diferente. Então vamos continuar a acreditar que a confiança vai voltar, o entrosamento da equipa e a confiança entre os jogadores também vai voltar, e é nisso que temos que continuar a apostar neste momento, porque muito resultado dessa não confiança resulta em situações como estas, ou seja, marcamos e ficamos ali a pensar, será que conseguimos ter este resultado? Será que eu vou poder fazer bem as coisas? E isso leva a que logo no minuto seguinte o golo aconteça como aconteceu. Pedro, aqui Pedro Rigoni da Bragança FM. Você até falou bastante, né, sobre essa ideia inicial de jogo que você teve, começou com 3 defensores, para liberar bastante, tanto o Vitinho quanto o Mosqueira, para ajudar também na saída de jogo, mas na hora da marcação, quem seria o principal responsável, ou os principais responsáveis por marcar os pontas do Internacional, principalmente o Wesley pela esquerda, as ultrapassagens também do Bernabé, junto com isso, por que não relacionou o Andrés Hurtado na partida de hoje? Uma outra pergunta, por gentileza, sobre o Vinicinho, né, marcou o gol de empate contra o Grêmio aqui em Bragança Paulista, começou o jogo como titular contra o Atlético Mineiro e hoje, né, começou o jogo no banco de reservas. O que o Vinicinho precisa aprimorar ou fazer para ganhar uma sequência maior com a camisa do clube? Bem, a ideia, começando pelo Andrés. O Andrés entendemos que é uma questão de decisão técnica. Ou seja, entendemos que não teve tão bem no jogo anterior, que não cumpriu determinados requisitos, e então é uma decisão puramente técnica em relação a isso. O que é que nós tínhamos definido? Quando a equipa atacasse, a construção seria a 3. A equipa do Inter faz muito bem a pressão, o primeiro bloco de pressão,
com o Alain que junta no Borré na frente e os dois pontas fazem muito bem o movimento por dentro, com o Tiago Maia a saltar no volante. Com isso deixa o Fernando sozinho. Então a nossa ideia em termos ofensivos, como eu já disse há relativamente pouco tempo, era encontrarmos sempre superioridade numérica por meio, por dentro, porque tínhamos o Mateus, tínhamos o Lucas, tínhamos o Lincoln, tínhamos o Sacha que também gravita por ali e tínhamos ainda o JJ. Então eram muitos homens por dentro para podermos encontrar esse espaço por dentro e depois colocar a bola do lado contrário, que sabemos que é uma dificuldade que esta equipa do Inter tem, que concentra e muito bem do lado da bola, mas se a bola estiver aberta, podemos sair e explorar o lado contrário. Fizemos isso aqui e ali, mas aceito que a principal dificuldade teve em fechar os corredores laterais. E a dificuldade teve em fechar os corredores laterais porque o Henry praticamente não juntou, junto com o Vitinho, a fazer uma linha de 5. Que essa era a linha de 5 que tinha que ser feita quando a equipa não tivesse a bola, para defendermos num 5-3-2, onde ficava no meio o Lincoln, o Mateus e o Lucas, o JJ e o Sacha na frente e uma linha de 5 atrás, como já fizemos algumas vezes. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do jogo dos Estudiantes lá na Argentina, que jogámos exatamente desta maneira, e quer o Henry, quer o Vitinho fizeram um jogo fantástico na forma de termos que fechar toda a largura que o adversário tinha. O Vinicinho é um jogador que, no meu entender, tem qualidade, tem entrado e tem mexido no jogo, indiscutivelmente, mas tem mexido no jogo quando a equipa tem uma determinada ocupação espacial. Isto é, quando a equipa está mais sobre a última zona, o Vinicinho é um jogador que pode ajudar muito, porque tem magia, tem capacidade de sair do 1 contra 1, pode vir por dentro, pode vir por fora, encontra associações. O problema do Vinicinho é ainda não suportar tão bem aquilo que é o peso de jogar de início. Fê-lo aqui com o Fluminense, pode fazer o rewind e depois diga-me se a prestação foi a mesma. Jogou de início no Atlético Mineiro, faça o rewind e diga-me se a prestação foi a mesma, mas a situação de que quando o jogo se faz largo, quando ele tem que jogar nas duas áreas, também se perde muito. Então o Vinicinho é um jogador que vai continuar a crescer, vai continuar a ter as suas oportunidades, mas há que encontrar o espaço e o momento do jogo e a forma como o jogo está a ser jogado para que ele continue a ter as suas oportunidades e se possa expressar mais em termos daquilo que são as suas melhores características do que as outras. Boa noite, Pedro. Leonardo, Rádio Boa Futebol noite. Total. Queria que você falasse sobre a questão de escalar jogador fora da posição de origem, se te incomoda ou o quanto te incomoda. Não, tem a ver, repara, hoje e estamos a viver um momento que tem a ver também um pouco com o caráter dos jogadores. Quando as equipas estão a passar por momentos não tão bons, e temos que ter a humildade de entender que não é um momento bom que estamos a passar, eu vou mais naquilo que é o caráter. Aquilo que é o caráter do jogador de poder suportar emocionalmente este momento e poder fazer as coisas independentemente daquilo que são as tuas tarefas ou posições no campo. Foi também por aí que nós tivemos que escolher isto. E também lhe digo outra coisa. Foi também a ideia de termos o Sacha com mais apoio, com mais gente próximo dele, e daí ter ele e o JJ um pouco mais próximo. No primeiro tempo, em alguns momentos isso aconteceu, no segundo tempo tiveram pouco tempo juntos, mas a ideia também era um pouco isso, porque o Sacha é um jogador fantástico, é um jogador que se entrega muitíssimo, mas tanto também só custa-lhe muito aquele desgaste que ele tem, não só de pressionar, de lutar com os zagueiros, que o faz, mas vai criando esse desgaste. Então a ideia foi precisamente essa. Os três do meio campo eram praticamente a mesma configuração de um 4-3-3, é 1-2. O JJ jogava ainda com mais liberdade por dentro, o Sacha estava na posição dele, o Luan, o Pedro e o DG sempre fizeram a construção a 3 assim, mesmo quando tínhamos o Natan ia mais, quando ainda jogava o Natan e o Elinho no corredor direito, e os dois pontas têm que ter a capacidade e o sacrifício como tem o Vitinho mais tático, o Vitinho a entender mais o jogo,
o R mais desfocado, menos tático, menos entendimento do jogo, menos bem posicionado, mas são 2 pontas que podem fazer todo esse corredor como já têm feito e como muito provavelmente podem continuar a fazê-lo. Boa noite, Pedro. Boa noite. Hoje, como você acabou de falar, começa com 3 zagueiros, tudo, mas eu acho que o melhor momento da equipe no jogo é entre o minuto 69 e 75, que é quando sai o gol, e quando entra o Gustavinho e o Vinicinho. Tem umas dinâmicas boas ali, tem uma jogada boa antes de sair o gol. Então, é um pouco do planejamento que você explicou, das escolhas, das inversões, de tudo, ter 5 jogadores pelo meio, que até em certos sentidos funcionou, só que o jogo vai mostrando outros caminhos, né? E nesse momento em que as coisas não dão certo, como você trabalha isso na questão de projetar o que vai ser o jogo, mas ao mesmo tempo pensando em talvez não mudar tanto o time, para talvez o time criar um pouco mais uma consistência de um jogo a outro, coisa que você fala que gosta de fazer, mas que você não tem feito tanto. Sim. Hoje a decisão teve a ver com isso. Tem a ver com o sentimento dos jogadores em relação àquilo que é a capacidade e o caráter de assumir um jogo neste momento. Essa é uma das situações pelas quais, por exemplo, o Andrés não tivemos uma decisão técnica de que o Andrés não tivesse no jogo. O ajustamento que tentámos fazer no primeiro tempo e foi identificado muito rapidamente no jogo, precisamente porque o Henry não cumpriu aquela missão de ter que fechar, foi ter que ajustar o Lucas a lateral esquerdo. Ou seja, já passar a ter mais uma linha de 4, o balanço já era mais facilitado, não era a 3, era a 4. Perdemos alguma dinâmica no meio com a saída do Lucas, mas esse foi o ajustamento ainda durante o decorrer do primeiro tempo. Eu coincido muito com o que me está a dizer. Agora, a minha questão é, não estando um jogador com confiança num determinado momento para poder fazer as coisas, sendo ele da posição e sendo o único que tenho, eu prefiro ter alguém que tem essa confiança e esse caráter para assumir as coisas, porque neste momento o que menos precisamos é de indefinição, é de desconfiança. Então eu prefiro ter um jogador que me tenha essa capacidade de o fazer, que não tenha receio de enfrentar o jogo, do que um outro que tenha essa desconfiança e que possa passá-la para os demais. Para o próximo jogo, no que já estávamos a falar, vamos perder o Luan. É muito provável que o Gui seja o substituto natural para fazer aquela posição. Tendo o Gui, já a dinâmica da construção a 3 atrás, por exemplo, muda. Então vamos ter que pensar quem será o lateral direito, quem serão os 3 do meio, e vamos pensar como ajustamos os pontas, porque o posicionamento do Sacha claramente está definido na sua posição. Obrigado, mister. Obrigado a todos. Está encerrada a entrevista coletiva do técnico Pedro Caixinha.